Imediato eu passo a palavra à confreira e amiga Fabiana Macdiz, que vai, então, coordenar essa sessão. Fabi, muito obrigado mais uma vez por tudo, viu? Pela ideia, pela elaboração, pelos convites que você fez para as pessoas que certamente serão muito valiosas a, a sua presença aqui para nós. Obrigado, Fabi, a palavra é sua. Obrigada, doutor Ézio. Eu me chamo Fabiana Macdice, sou da cadeira 17, cujo patrono é o doutor Mário Mourão. Muito feliz por estar aqui entre amigos e achei muito interessante, muito importante, na verdade, convidar o doutor Alexandre Sojo. O doutor Alexandre, ele tem graduação em medicina pela Universidade de São Paulo, é especialista em psiquiatria pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é o chefe do Departamento de Psiquiatria Geriátrica da Irmandade Santa Casa de Misericórdia e do Departamento de Saúde Mental do AC Camargo Cancer Center. E é sócio-diretor do Laboratório de Neurodiagnóstico Espina França. E vai ser nosso palestrante e vai falar sobre um tema que é extremamente importante entre nós, profissionais da saúde, que é burnout. Eu tive a grata oportunidade de assistir a uma apresentação do Dr. Alexandre, assim que ele entrou na liderança do grupo do AC Camargo, e me apaixonei pela palestra dele. Então, assim que nós conversávamos sobre algum tema que pudesse ser um tema diferente daqueles temas que são normalmente discutidos, cirurgia da mama, linfonodo sentinela ou radioterapia, eu me lembrei dessa palestra e eu achei que ela traria muito valor a nós médicos da academia e às outras pessoas que estão assistindo. E para debater, para conversar um pouquinho sobre esse tema, alguém que é a minha parceira de vida e a minha vice-líder no Centro de Referência da Mama, que é a Solange Sanches, com quem eu converso muito e acho que é uma das grandes parcerias para que eu não entre em burnout no AC Camargo, é a Sol. Então, eu a convidei para falar um pouquinho, para debater o tema, visto que nós temos todo esse acompanhamento, né, de pacientes sempre muito conjunto, e para começar, então, falar um pouquinho com vocês sobre isso. A doutora Solange é vice-líder do Centro de Referência da Mama, é membro do Comitê Científico da Oncoguia e é mestre e doutora pelo AC Camargo. Então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Alexandre, que vai ter em torno aí de 35 minutos de fala. Depois disso, então, a doutora Solange vai conversar um pouquinho, vai falar as suas impressões sobre o tema, e nós vamos deixar em aberto para que, se alguém quiser deixar alguma pergunta, que possa fazer essa pergunta, levantando a mão, ou que possa colocar aqui no nosso chat. Estejam todos muito bem-vindos para fazer perguntas quando quiserem. E nós vamos tentar manter a pontualidade da finalização em torno de 21 horas. Se houver muitas perguntas, a gente estende isso até 21h10. Tá bem? Então, doutor Alexandre, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Fabiana, o convite tão entusiasmado. Realmente eu não sei o motivo dessa intensidade, mas enfim. Bom, como a Fabiana falou, eu comecei a chefiar o Departamento de Saúde Mental há pouco tempo. A gente passou por uma reformulação tal, e foi justo no momento de Covid. E acho que, apesar de a gente já estar se distanciando disso, foi um momento muito complicado para todos nós. Então, dentro daquele contexto, eu acho que a gente tinha uma determinada visão, as coisas mudaram um pouco, mas muito ainda se mantém. É, Eu vou fazer. Eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, Fabiana. Alguém poderia nos ajudar, porque eu não sei qual é o processo para a liberação de Que eu acho que eu estou como convidado, e aí eu não posso fazer a compartilhamento. compartilhamento de tela. Eu vou precisar pedir Deve ajuda dos ser quem criou o universitários. link. Um minuto. Acho que está liberado agora. Dá uma olhada aí, Alexandre, por favor. Ah, ótimo, ótimo. Perfeito. É,
Conseguiu, Alexandre? Estou procurando aqui o arquivo. Uhum. Pronto, apareceu? Sim, Perfeito, estamos vendo. Ótimo. perfeito. Bom, eu vou tentar ser breve em algumas questões aqui. Algumas eu acho que são muito mais rápidas, outras talvez a gente demore um pouco mais de tempo. Então, eu estruturei essa apresentação aqui com esses tópicos. Primeira definição, né? Eu acho que existe muito um mito muito grande em relação ao burnout, né? Então, termos como é frescura, é fraqueza, mimimi, nhenhenhen, a falta de campo para capinar, que o sistema é bruto, se não aguenta porque veio, né? Então, a gente vê muitos desses termos, muitos dessas falas para determinados contextos e, eventualmente, isso acaba se repetindo a ponto de se tornar, eventualmente, maléfico, né? Então, até certo ponto, a gente aumenta a nossa resiliência para tudo, a partir de um determinado momento começa a ser patológico, né? É, quais seriam as definições trazidas pelo CID, né, formulado aí pela Organização Mundial de Saúde, e o DSM, né? O DSM seria a Bíblia Diagnóstica aí formulada pela Associação de Psiquiatria Americana. O CID-10, a última formulação, né, em 92, traz no capítulo Z 73. E o capítulo Z, como todo mundo sabe, é daqueles diagnósticos meio esquisitos, né? Desde indivíduo completamente apto ao retorno ao trabalho, até, como eles citam, problemas relacionados a dificuldades de gerenciamento da própria vida. Basicamente, como eles descrevem, a sensação de estar acabado. O DSM-5, né, a última versão do DSM de 2013, ele não traz uma codificação para essa condição. Já a última versão do CID-11, né, o CID-11 agora publicado em 2022, traz o burnout como uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. É caracterizado por três dimensões: sentimentos de exaustão, o esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho, e redução da eficácia profissional. O termo deve ser utilizado exclusivamente para fenômenos no contexto ocupacional. Tá? Então, ele deixa isso bem enfatizado. É uma doença ocupacional, uma doença, né? Uma situação devido a uma exposição ocupacional. Importante diferenciar do estresse do cuidador, que a gente vê com muita frequência, né? Principalmente nós que estamos lidando aí com o mundo da oncologia, os cuidadores, né, de pacientes com demências, doenças degenerativas neurológicas, tantas outras, ou como o próprio câncer, né? Então, na língua americana, o burnout acabou sendo utilizado da mesma maneira, né? Então, a gente vê muitas vezes nas publicações internacionais o burnout sendo utilizado da mesma maneira. No Brasil, acaba virando o estresse do cuidador, né? E a outra situação, né, o burnout. Então, seriam duas situações diferentes. O Ministério da Saúde já traz essa descrição, né? Então, frente aí a essa atualização do CID-11, o Ministério da Saúde traz essa definição, né? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho, né? Talvez na década de 90, na década de 80, o povo chamaria isso de estafa, né? Então era aquele indivíduo lá que eles consideravam lá como estafa. Talvez seria um outro termo para a mesma coisa que aconteceu lá na década de 80. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como nós, médicos, enfermeiros, né, outras áreas da saúde, professores, policiais, jornalistas, entre outros. A síndrome de burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para as cumprir.
essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e, por isso, é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas. Dentro ali, né? Então temos essa definição tanto do sistemas de classificação, né? O CID e o DSM, o próprio Ministério da Saúde traz isso daí e perdão, implicações, perdão, legais, né? Em relação à previdência. Né? Então, o indivíduo deprimido ou, enfim, com alguma outra patologia psiquiátrica passa por perícia e etc., isso é determinado. Olha, você vai ficar aposentado, vai ficar afastado por tanto tempo. Já existe na legislação brasileira, já se prevê essa questão do burnout, né, dentro do direito trabalhista e o sistema previdenciário. Então, dentro ali das doenças do trabalho, anexo 2, etc., 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 já se considera o burnout como uma doença ou uma situação ocupacional, né? Então, o indivíduo já estaria embasado dentro da lei hoje, da Previdência, a se afastar por causa dessa condição. Em relação à legislação, né, existe um limbo legal em relação a isso. Qual que é a grande questão aqui? O CID-11, mesmo o CID-11 trazendo o descritor para o burnout, ele não traz isso como uma doença, como uma patologia, né? E ele traz, na verdade, como parte de uma vivência normal ou uma má adaptação ao ambiente de trabalho. Então, o fato de o próprio sistema de nomeação de nomenclatura não trazer como doença traz para a jurisprudência uma questão de, olha, isso é uma doença, não é uma doença. Se é uma doença e existe um causador claro e etc., isso é passível de um processo civil, por exemplo, né? Mesmo dentro da tradição legal do Brasil, não existe muito, como existe nos Estados Unidos, aquela questão da reparação civil. Né? Então, olha, eu vou processar o hospital porque eu entrei num processo de burnout e eu não consigo mais trabalhar numa UTI. Né? Então, não existe quantificação em relação a quanto que o hospital eventualmente deveria pagar um determinado colaborador num determinado processo desses. Né? Ah, existe um levantamento, existe um estudo realizado até por um colega meu da Santa Casa. Ele fez um levantamento lá em 2018 de 48 ações trabalhistas. Metade dos reclamantes era da área administrativa. O restante era do corpo docente, né, professores de maneira geral, e outros de área da saúde. 35% dos processos foram contra bancos. Na verdade, quem tem talvez contato aí com o povo do mundo financeiro, tal, tudo, sabe como a vida deles tem um limite, né? Eles não conseguem trabalhar naquela maluquice, tal, tudo, por mais do que, sei lá, 35, 37 anos. É um ritmo muito pesado, é uma cobrança absurda e geralmente são pessoas que estão trabalhando no mercado financeiro. Por isso os processos contra os bancos, né? Dentro das perícias realizadas nesses pacientes, né, nesses reclamantes, 64% tiveram diagnóstico associado de depressão, de um transtorno depressivo, 12% de um transtorno ansioso, 10% de um transtorno de ajustamento. Né, o próprio transtorno de ajustamento teria aí como critério de definição uma dificuldade de ajustar-se a uma determinada situação nova. Por exemplo, adoecimento. Né? Então, eu fiquei doente agora, tive uma fratura da perna, não posso mais andar, eu dependo de outras pessoas para fazer as coisas que eu fazia antes, eu tenho uma dificuldade para lidar com essa situação. É o que a gente chama de transtorno de ajustamento. Seria uma fase pré-quadro depressivo. Tá? Em 54% houve condenação por danos morais. O maior valor pago foi de 300 mil por uma instituição bancária. Né? Eu não tenho detalhes sobre esse processo em específico, mas justamente essa situação de estresse crônico, de cobrança, de solicitação de objetivos não alcançáveis pelo determinado colaborador, isso tudo trouxe um estresse crônico, acabou levando também outros sintomas e doenças, né, outras patologias psiquiátricas associadas,
e aí um quadro mais importante, eventualmente até irreversível, né? Em alguns pontos, em algumas questões até com uma irreversibilidade maior. Então, existe aí uma associação, e dentro da síndrome, na verdade, a síndrome, na verdade, é considerada como a soma de todos esses outros sintomas, né? Ah, os principais transtornos psiquiátricos associados, os transtornos depressivos, né? Então, o paciente já tinha um transtorno depressivo prévio, e ele mantinha-se estável, ele entra numa situação de estresse, de cobrança e etc., ele vai ter um novo episódio, eventualmente até mais grave, né? Transtornos ansiosos, desde o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico ou até o TEPT, né, que é o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? Pensamentos de morte ou mesmo ideação suicida podem aparecer, uso e dependência de substâncias lícitas e ilícitas. Quantos de nossos colegas aí não têm problemas, por exemplo, com o uso de Zolpidem, né? É uma medicação bastante disponível, não é uma medicação de uso controlado, né? Então qualquer um faz a receita, não tem receita azul, não tem absolutamente nada. Já tive paciente em consultório que gastava mais de R$ 2.000 em Stilnox por mês. Isso chutando por baixo, né? Então ela tomava aí uma coisa de 20 comprimidos por dia de Zolpidem, né? E isso tentando lidar com sintomas decorrentes do estresse crônico, do ambiente de trabalho e etc., né? Outro problema bastante grande, insônia, né? Outra questão, até voltando para a dependência de substâncias, não incomum o uso de álcool, por exemplo, como eu costumo dizer para os meus pacientes, o álcool é um péssimo medicamento, né? Ele é sedativo, ele é ansiolítico, ele é hipnótico, mas um péssimo remédio a longo prazo, né? E a gente vê o uso bastante frequente dessa substância no sentido, né, no intuito de lidar melhor com esses outros sintomas, né? Obviamente tem a questão da psicofobia e etc., né? Acho que é até uma questão de um tabu a ser discutido, né? Da procura do médico de maneira geral para o serviço de saúde mental, né? Então, acho que de todas as profissões, talvez essa que ainda teria um medo maior, né? Falando especificamente sobre ideação suicida, que seria o polo mais grave, né? A gente tem um aumento na população geral progressivo, a gente tem um aumento na população atendida no nosso hospital, né, no AC Camargo, isso por observação, eu não tenho ainda uma estatística, né, mas a gente tem o protocolo de risco de suicídio e etc. Toda semana temos um paciente sendo inserido nesse protocolo, né? E é isso alguma coisa que, quando eu entrei no hospital, não era uma coisa tão frequente, né? Então, mesmo os nossos pacientes, eles têm aumentado muito esses pensamentos, essas ideações. E aumento também, obviamente, na própria equipe de saúde, né? Então, entre médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as outras áreas, a gente vê uma quantidade bastante preocupante, tá? A ideação suicida em si não é o diagnóstico, ela é o sintoma, né? Eu costumo brincar tal como a convulsão. A convulsão em si só não é a doença, ela é sintoma de alguma coisa. A mesma coisa a ideação suicida. Ela pode fazer parte de um quadro como um quadro depressivo grave, um transtorno afetivo bipolar, uma fase maníaca, paciente esquizofrênico, transtornos de personalidade com ideação suicida crônica e, eventualmente, também dependência de substância. Obviamente, isso depende muito também de estrutura de personalidade prévia. As coisas não saem do nada, né? Então, não é todo mundo que tem um transtorno depressivo que vai ter ideação suicida. Existe aí uma situação, uma conjuntura toda para chegar nesse ponto da ideação suicida. Bom, tem um monte de coisa aqui, um slide um pouco cheio aqui. Obviamente, eu vou disponibilizar essa apresentação aqui depois. Tem alguns fatores de risco ali um pouco mais importantes, até para os nossos pacientes, né? E nossos colegas, eventualmente. Dentro da ideação suicida, uma vez diagnosticada, né, uma vez detectada, o que a gente indica é internação psiquiátrica, mesmo que involuntária. Em relação a fatores de risco para o burnout de maneira geral, a gente observa mais essa situação
em jovens, menos do que 55 anos, talvez até por uma questão de resiliência, né? Ou até por uma questão geracional, né? Eu participei de uma mesa redonda no ano passado falando sobre isso, conflito geracional, né? Então, na mesma mesa tinha um colega de 65 anos, um colega de 40 e poucos anos e um colega de 23 anos, né? Cada um deles com uma visão completamente diferente da medicina, né? Uma geração de agora 65 anos formou uma quantidade, né, uma estrutura, um arcabouço de resiliência muito maior do que a população hoje, né, do que esses egressos aí, recém-egressos da faculdade, né? Então, são estruturas de personalidade, estruturas formativas completamente diferentes. Então, a idade é um fator de risco bastante importante. Menos do que 5 anos de prática clínica, né? Contato muito extenso com os pacientes, aqueles que têm um contato muito íntimo com os pacientes, cuidado de pacientes terminais, carga de trabalho excessiva, incerteza sobre o futuro de carreira. Tá? Esses seriam dentro, né, da nossa da equipe médica, da equipe de saúde, seriam os fatores de risco mais importantes. Dentro especificamente da oncologia, questões emocionais relativas à morte, né? Então cada um lida com a maneira diferente, de maneira diferente com a morte, né, de terceiros ou até de próximos, né? A maneira como se lida com essa questão pode ser um problema ou não para o desenvolvimento do burnout. A questão de informar aos pacientes notícias ruins, ser o responsável por dar a notícia ruim, né? E fazer isso de maneira contumaz, sem o devido preparo, né? A gente precisa de um treinamento, de um preparo para fazer isso. Existe um protocolo para informar o paciente de notícias ruins, né? Então, não é chegar lá para o residente e falar assim, olha, toma aí um adenocarcinoma, sei lá, alguma coisa ductal, enfim, é um melanoma, vai precisar amputar o pé e chegar lá na beira do leito e jogar a bomba, né? Então, é preciso um preparo para isso também. Discutir, né, o fato, né, de precisar discutir com os pacientes sobre tratamentos invasivos e que podem eventualmente mudar o curso de vida. Por exemplo, uma amputação de um membro, né, eventualmente uma enucleação de um olho, tantos outros procedimentos ali, eventualmente mutiladores. Atividades e procedimentos muito demandantes, obviamente cirurgias muito longas, etc., desfigurativas, né? O pessoal da cabeça e pescoço, por exemplo, que tem umas coisas ali que eu realmente invejo a capacidade deles de arquitetura, né? Olha, eu vou rodar um retalho daqui para cá para poder cobrir aqui proeminência malar. É um negócio realmente impressionante. Como que se faz o diagnóstico? Existem questionários ali, estruturados, semi-estruturados, para isso, né? O mais importante, talvez, né, um já até definido em 1981, esse Maslach, já existe há bastante tempo. Eu, sinceramente, não tenho certeza se existe uma versão em português. A versão que eu encontrei é em inglês, né? De qualquer maneira, quando a gente faz algumas perguntas para o paciente, a gente já consegue determinar esse diagnóstico, principalmente se ele vem associado ou não a transtornos outros, né? O transtorno depressivo ou o transtorno ansioso. Na verdade, quando a gente pega um paciente com um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, e a gente observa qual é a gênese daquela patologia, a gente vai determinar que existe uma relação, talvez, né, a gente não consegue dizer causal, mas aproxima-se disso, de uma situação de exposição dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho nocivo, tóxico, exagerado, levando a outras patologias psiquiátricas. É como geralmente o paciente chega para a gente, né? É por causa das outras sintomatologias, os outros transtornos que ele chega para a gente. Ele não chega para a gente já dizendo, olha, eu estou exausto do meu trabalho, né? Então, um pouquinho mais distante. Em relação a que estratégias a gente poderia tomar em relação a isso? Obviamente, eu converso aqui com pessoas que estão em níveis de liderança e etc. O mais importante para o burnout, como estratégia de mitigação, seriam as ações organizacionais. O que eu quero dizer com isso? É mais importante ações pequenas em relação à estrutura toda de um hospital, de uma clínica, do que eventualmente, pontualmente, de um colaborador, de um médico, de um residente. Então, a gente precisaria, na verdade, de uma abordagem sistêmica.
né? Existem aí, né, vários outros trabalhos interessantes sobre isso, mas quais são os principais focos? Cultura de bem-estar, eficiência dos sistemas de trabalho e aumentar, promover a resiliência pessoal. Cultura de bem-estar, o que que seria isso? Desenvolvimento de líderes, né? Eu falo, acho que um pouco aqui chovendo no molhado. Uma coisa é ser líder, outra coisa é ser chefe, né? O chefe do departamento é uma coisa, líder é uma outra coisa, né? Então, é muito interessante quando o residente vem para você e fala, depois de tantos anos de formado, fala assim, olha, você foi o melhor professor e quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? É uma coisa um pouco do líder, né? É aquele cara que promove, que provoca a admiração, né? Controle e autonomia, né? Importante também para quem está nessas posições de liderança, saber delegar posições e promover a autonomia da equipe, né? Então, olha, não sou tudo eu que preciso resolver, eu preciso criar pessoas que vão cuidar dos outros problemas, né? Eu não preciso estar o tempo inteiro resolvendo tudo, né? Precisam ter pessoas que vão resolver problemas em lugares diferentes, né? Talvez o exercício ali de confiança e etc., mas também é uma coisa para promover a estrutura de bem-estar. Trabalho em grupo, obviamente, nós que trabalhamos em hospital, clínicas, etc., é desnecessário dizer. E valorização, né? A valorização devida e correta, proporcional em relação aos colegas, né, que trabalham conosco. Obviamente, né, o maior tipo de valorização que talvez seja o financeiro, né, ou talvez o que a gente se preocupe mais no final do mês, acaba não sendo proporcional por causa da, enfim, interação com os planos de saúde, etc, 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 né? E obviamente a gente não consegue dar o aumento que é, às vezes, merecido para toda a equipe, né? Mas existem outras maneiras de valorizar os colaboradores. Eficiência nos sistemas de trabalho, por exemplo, prontuário eletrônico, tarefas devem ser simplificadas, automatizadas, compartilhadas, né? Então, acho que a gente passou por um processo aí relativamente rápido de digitalização dos sistemas de saúde, não necessariamente trouxe benefício, né? Ou durante algum tempo a gente lutou, penou muito para chegar num sistema um pouco mais eficiente, né? E obviamente isso demanda muito mais, né? Olha, eu prefiro fazer evolução a lápis ou a caneta no papel do que fazer no computador, porque eu demoro muito mais tempo e etc, né? Então, quanto tempo se passou até a gente chegar num patamar um pouco melhor, né? O sistema travou hoje, não estou conseguindo nem prescrever, não estou conseguindo nem liberar a prescrição do paciente. Obviamente, isso piora um pouco. Envolver os profissionais na linha de frente na formulação e estruturação dos processos. Não adianta nada a gente reformular as coisas se a gente não chama quem é o usuário final do determinado sistema, né? Então, eu vou formatar aqui o TASI, eu vou reformular o TASI, mas não adianta nada se eu não estou falando com a equipe de enfermagem, com o médico, com o residente, né? Então, enfim, a gente só complica mais as coisas. Resiliência pessoal, modelo de conduta tomada por líderes. Escolhas saudáveis disponíveis, por exemplo, hidratação e dieta nutritiva, locais para exercícios físicos, prática de mindfulness. Então, existem aí alguns hospitais que têm até estruturas interessantes, né? Então, por exemplo, eles chamam de área de descompressão, né? Tem um hospital que eu conheço que é relativamente pequeno, ele tem ali, perto ali do refeitório, tal tudo, uma sala com 20 poltronas, né? Então, poltrona reclinável, tal tudo. Então, o colaborador, ele pode, em um determinado momento, ou mesmo naquele intervalo do café dele lá, fica 10 minutos com a perna para o alto, enfim, colocou o fonezinho dele de ouvido, alguma coisa assim, ele tem um momento de descompressão. Poxa, foi lá, está trabalhando na UTI, teve um paciente que está lá, sei lá, uma criança, etc., tem uma parada, fica lá 1 hora e meia, reanimando e etc. As pessoas precisam de um momento ali de descanso, desanuviar, precisam de um espaço de descompressão. A gente não tem esses espaços nos hospitais. Os hospitais não foram pensados nisso, né? Reduzir ou eliminar a expectativa de trabalho além do turno.
por exemplo, e-mails, reuniões e relatórios, né? Então, eu, dentro da minha equipe, tento evitar o máximo possível mensagens depois das 8 horas da noite ou mesmo durante o final de semana. Então, eu deixo tudo redigido lá no final de semana e deixo programado para segunda-feira, 8 da manhã, disparo para todo mundo. Maravilha, não estou recebendo, não estou mandando, ninguém vai receber e-mail 9 horas da noite no domingo, né? E aí, serviço confidencial de suporte psicológico, né? Então, a equipe de saúde mental que atende os pacientes não pode ser a mesma que atende os funcionários, que atende os colaboradores. Não faz sentido nenhum isso, né? Outras estratégias de mitigação, isso dentro do perfil mais individual, né? Saindo da estrutura de organização maior. Confrontar o medo, manter-se otimista, procurar e aceitar suporte social ou familiar, amigos, parentes, etc. Imitação de modelos bem-sucedidos, prática espiritual religiosa, aceitar o que não pode ser mudado, né? Tem essa coisa do estoicismo que está na moda e etc., né? Então, não vou lutar contra as coisas que eu não posso mudar. Criar significado e oportunidade para eventos adversos, responsabilizar-se pelo próprio bem-estar emocional. Uma coisa meio esquisita, meio difícil de a gente falar, porque, assim, obviamente, a responsabilidade é minha, né? Só que a gente vê muitas vezes coisas do tipo a pessoa atravessando a rua com o celular na mão e esquece que a segurança é sua própria responsabilidade. Não é, eventualmente, do motorista que deixou de frear porque o determinado indivíduo estava distraído no celular. Então, as pessoas estão se esquecendo de que o seu próprio bem-estar é sua própria responsabilidade. Isso não deve ser terceirizado, tá? Dentro do tratamento, o que a gente geralmente faz? Afastamento das atividades laborais, eventualmente a gente requer, né, acaba sendo parte do tratamento. Tratamento das síndromes psiquiátricas associadas, então do transtorno depressivo, do transtorno ansioso, um transtorno fóbico. Isso se dá pela psicoterapia, principalmente por suporte psicoterápico e, eventualmente, estratégias medicamentosas. Isso, obviamente, dependendo da constelação aí de sintomas que o paciente apresente. Atividade física regular, estratégias para ampliar resiliência, estratégias para aumentar repertório. A vida não é apenas trabalho, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que temos basicamente 3 pilares. Temos o pilar familiar, o pilar social e o pilar profissional, né? Pelo menos essas três grandes áreas, né? A vida não é apenas o trabalho. Eu tive uma paciente, morava sozinha, tal, solteira, ela não dormia na própria cama, ela dormia no sofá de casa, porque de manhã ela ficava mais próxima do computador, a primeira coisa que ela fazia, ela acordava, levantava, ligava o computador para verificar se já tinha um e-mail, alguma coisa assim. Completamente errado, né? A vida dela era apenas o trabalho, né? Eu falei, olha, não, não dá, precisa fazer outras coisas. Não quero saber se vai empinar pipa, se vai fazer coleção de tampinha de garrafa, alguma outra coisa precisa fazer, né? Isso vale muito para, talvez, nós médicos, né? Que a gente acaba consumindo muito nosso tempo com isso, né? Então, precisamos de outras atividades, né? Então, aquela coisa do protótipo do médico, aquela coisa de antigamente, o médico é apenas o médico. Então, o médico não é pianista, o médico não é jogador de tênis, o médico não é qualquer outra coisa. O médico é apenas médico, né? Então, precisamos pensar nisso também, né? Hum. Só um último preâmbulo, né? Talvez uma coisa, preâmbulo não, obviamente, né? Terminando aqui, não um preâmbulo, mas uma das consequências talvez bastante danosas do Covid, e a gente colhe os frutos, infelizmente, agora, do isolamento social e etc., o trabalho remoto, né? O trabalho remoto, por mais que ele tenha sido eficaz ou necessário num determinado momento, em longo prazo, ele precisa ser muito bem estruturado, ele precisa ser muito bem preparado para ser eficaz,
né? Então, o que a gente viu no fenômeno do trabalho remoto é que, inicialmente, obviamente, as empresas foram obrigadas a fazerem isso. Era muito melhor ter o trabalhador, o colaborador à distância, trabalhando à distância, do que a exposição no meio do caminho, de você perder, eventualmente, um funcionário, mesmo por tempo de internação, ou eventualmente por óbito mesmo, por conta da infecção, por conta da pandemia. O que aconteceu com o passar do tempo é que as empresas começaram a adotar medidas bastante até punitivas, né? Então, o colaborador precisava manter a câmera aberta o tempo inteiro durante o período que ele estivesse no expediente, mesmo que dentro de casa, né? Então, situações bastante abusivas foram acontecendo, né? Ao mesmo tempo, né, maior contato com termos psicológicos e psiquiátricos, acho que nunca tanto se estudou sobre isolamento social, isso provoca depressão, não provoca depressão, o que é que acontece? Acho que nunca as pessoas tiveram tanto tempo livre para procurar questões aí psiquiátricas, né? E de fato o que aconteceu é o que a gente chama de quarta onda do Covid, né? Eu tenho um gráfico bastante interessante sobre isso. Então a gente teve lá atrás, lá 2019 e etc, uma primeira curva bastante acentuada dos pacientes que faleceram de Covid de maneira imediata, naquele monte de gente que foi falecendo ali de baldada. Aí uma pequena curva, né, uma corcova aqui, de readmissões, reinfecções, etc. Uma segunda curva, talvez, né, até a gente ainda pega um pouco, mas por restrição, essa segunda e a terceira curva, né, por restrição ao acesso aos serviços de saúde. Então, acho que vocês, né, mastologistas, devem observar aí um aumento de doenças, né, de diagnóstico de doenças já relativamente avançadas nesse intervalo, porque nesses 2, 3 anos as pessoas deixaram de fazer os exames, deixaram de fazer rastreio e etc., e elas estão chegando agora com a doença mais avançada, né? Então, dos grandes problemas. E a quarta onda, que eles chamaram de quarta onda, seria dos traumas psicológicos, etc., das perdas que tiveram, a perda econômica também, né? Muitas pessoas que ficaram desempregadas, etc., e o próprio impacto na vida de todo mundo, né? Então, o medo de que isso aconteça novamente, né? Para alguns aí, isso é uma questão de tempo, né? Então, não querendo ser pessimista, mas alguns consideram que é uma questão de tempo. Então, se daqui a 5, 10 anos, muito provavelmente uma outra pandemia vai acontecer, talvez de maneira tão avassaladora quanto foi essa. E é isso. Tentei ser um pouco breve, acho que eu me estendi um pouquinho. Gina, Alexandre, muito obrigada. Acho que só explicando para você um pouquinho, né, antes de passar a palavra para a Solange, porque do meu entusiasmo pelo tema, eu acho que nós falamos muito pouco sobre isso, porque nós médicos temos sempre que ser os fortes, estarmos prontos para absolutamente tudo. Nós aprendemos durante muito tempo que nós não podíamos nos conectar tanto com o paciente, mas nós percebemos, pelo menos eu percebo, que essa conexão ela é impossível de não acontecer, levando em consideração que nós somos seres humanos, nós somos médicos e médicos de pessoas, nós não tratamos doenças, nós tratamos pessoas. Então, essa conexão ela vai existir. E eu acredito que eu gostei muito de quando você deu essa palestra para mostrar que realmente existem formas, né? Eu acho que quando existe um problema e nós não abordamos a forma como isso pode ser resolvido, é muito ruim. Mas o que eu gostei na sua apresentação, e novamente repito aqui, é que você traz estratégias para resolução. Então, isso que foi o que me motivou a dizer e dizer da outra vez e dizer agora novamente que eu adorei a apresentação, porque traz a todos nós uma forma de ter ferramentas para identificar pessoas que têm burnout, que estejam em burnout, a nossa posição como líderes principalmente, e é por isso, tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra agora para a doutora Solange, por favor, só com você. Obrigada, Fabiana. Então, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, ouvindo essa palestra e podendo debater com vocês um tema que é tão importante.
Então, Alexandre, eu acho que assim, a sua palestra ela tem um ponto fundamental, que é justamente o ponto de despertar-nos para pensar sobre saúde mental, que é uma coisa que talvez as gerações mais novas estejam fazendo agora de uma forma mais ativa, mas que para a gente era um assunto que a gente realmente não pensava. Eu achei muito interessante na sua palestra quando você coloca que isso é ocupacional e que isso é um estresse crônico, porque é importante a gente pensar nisso, que não é um evento agudo, um evento grande que vai desencadear esse burnout, mas é aquela coisa do conta-gotas, né? Aquela coisa do cotidiano que vai se juntando, que vai se avolumando progressivamente, que a gente não, às vezes não se dá conta, né, que isso está acontecendo. Algumas vezes até a gente dá conta que isso acontece, mas até por uma questão de não ter um acolhimento do local que a gente trabalha, ou por parecer que isso possa ser uma fraqueza, que isso possa ser uma coisa que não seja compatível com aquela imagem do médico bem-sucedido e etc., a gente acaba deixando isso passar, né? Então, acho que tem esse ponto muito importante da gente prestar atenção nessa questão do progressivo, do conta-gotas que vai se acumulando. É, por outro lado, assim, a gente, né, está exposto a coisas, a um dia a dia muito estressante, de muita responsabilidade, mas a gente tem que lembrar também que, às vezes, esse próprio processo de burnout é que torna as coisas mais difíceis, né? Às vezes o trabalho, aquilo que você tem que fazer não é nem tão difícil, mas você já está com aquela carga de insatisfação, com aquela sobrecarga, e uma coisa pequena acaba ficando muito maior, né? Voltando para a história que isso é ocupacional, uma coisa que para mim é muito desafiador é assim, como que a gente divide a vida em caixas, né? Eu sempre lembro de uma amiga que falava que na porta da casa ela tinha uma cesta, né? E essa cesta era simbólica, que quando ela chegava ela é uma advogada, ela deixava todos os problemas ali e entrava para a casa dela sem os problemas. Aí eu falei, olha, eu te invejo, porque mesmo que eu tivesse uma cesta, tem alguns pacientes que passam por debaixo da porta e que estão junto comigo. Tem algumas situações do meu trabalho que a gente não consegue fazer essa dissociação. Então, isso, para mim, acaba sendo um desafio, como que a gente tem esse equilíbrio, né, entre trabalho e vida pessoal, porque mesmo sendo um problema ocupacional, isso transborda para os outros aspectos da nossa vida. Outro ponto que eu achei muito importante é assim, a gente ter atenção e principalmente não negligenciar nem os sintomas que a gente vem apresentar ou algum colega do lado, e também estar atento a essas situações que podem causar esse burnout. Eu achei perfeito, porque assim, eu acho que um dos grandes pontos que, que, que estressam o médico hoje é esse bendito prontuário eletrônico, né, que faz com que muitas vezes a gente gaste mais tempo com o prontuário do que com o próprio paciente. Você não sabe se olha para o paciente, se anota, aí você anotou e o negócio não foi para o lugar que tinha que ir. Então, assim, coisas que vão vindo top-down, que muitas vezes a gente não tem uma voz ativa quanto a isso, mas que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes os problemas estão ali na periferia, né? Não é aquele centro de um problema grande, mas são esses acúmulos que vão acontecendo. Achei muito interessante quando você chama a atenção para esses métodos de desestressar que não são adequados. E a gente percebe, né, na nossa vida, e a gente muitas vezes faz isso também, aquele dia super difícil, e às vezes aquela fase da tua vida que está muito difícil, e você percebe que tem um colega que, de repente, desestressa com o que a gente chama de programa de melhoria rápida, né? Que é chegar em casa, tomar um vinho, tomar uma cerveja, que isso pode ser uma coisa que melhore em alguns momentos, mas que a gente tem que prestar atenção se isso é ocasional ou se realmente eu estou dentro de um processo de burnout e tentando dar um curativo que vai só trazer mais problema. Então, essas atenções a esses pequenos detalhes, eu acho que também são super importantes.
Outra coisa que você falou que me chamou muita atenção é do fator de risco, que são os jovens com menos de 55 anos. E aí eu fico pensando, será que é porque nós, com mais de 55, não, muitos aqui não têm mais de 55, né, gente? Mas eu posso me colocar nisso. Será que é porque a gente realmente é mais resiliente? Ou será que é só porque a gente foi moldado naquela estrutura de não pensar na saúde mental e de passar por cima, sabe, de enfrentar as coisas independentemente do quanto elas te machuquem, né? Que talvez as gerações mais jovens e nós agora, a gente valoriza um pouco mais esse equilíbrio que não existia até um tempo atrás. E muito legal você colocar essas alternativas que vêm quase sempre de um líder e de ações organizacionais. Mas a pergunta que eu faria, porque eu deixaria aqui para você, Alexandre, que eu gostaria mesmo de ter isso, como é que eu, no meu ambiente de trabalho, não sendo líder, sendo um dos elementos daquela engrenagem, como é que a gente pode perceber o outro ou ajudar o outro, tentar melhorar esse nosso microambiente nessa questão do burnout? Porque o que eu percebo é que, às vezes, não é a pessoa que tem mais responsabilidade que tem o burnout, mas é o mais sobrecarregado. E, às vezes, é o que está, vamos dizer assim, mais baixo nessa cadeia alimentar. Não é tanto o líder, mas são aquelas pessoas que estão mais sobrecarregadas, impactadas naquele meio. Então, quero agradecer a sua palestra e aí, acho que se a gente puder abrir para conversar e ouvir a impressão das outras pessoas, também vai ser ótimo. Doutora Solange, obrigado pelos comentários e pelas perguntas, né? Acho que eu vou fazer de trás para frente, né? Em relação a isso, como que a gente pode observar. Existe ali, talvez, um grande problema em relação à comunicação, né? Então, tem alguns modelos de fábrica, por exemplo, que eles colocam ali umas carinhas, né? Coloca assim, um sinalzinho verde, um sinalzinho amarelo, um sinalzinho vermelho, né? Então, cada um que passa por ali coloca ali o sinalzinho verde, sinalzinho vermelho, sinalzinho amarelo, e cada um é direcionado para uma determinada tarefa, algumas que precisam de mais atenção, é só quem está com verde, aquele lá que é uma outra situação poderia ir para o vermelho, né? Ou então em situações que são problemáticas, né? Então, juntou muita carinha vermelha, todo mundo para, senta e resolve. O que foi que aconteceu? Fulano trabalhou na estação de trabalho e deixou tudo sujo. Não dá para trabalhar desse jeito aqui, né? Então, precisa de comunicação aberta, direta e clara, né? Não agressiva, né? Então, o claro não necessariamente é agressivo, né? Então, objetivo e etc. não necessariamente objetivo. Funciona assim. Eu, por exemplo, dentro do departamento de psicologia, tenho uma dificuldade muito grande porque a gente sempre está pisando em ovos ou escolhendo muito bem os termos que eu vou usar, principalmente com os residentes, porque um termo fora do lugar, por um lacaniano, vira um negócio gigantesco, né? Então, comunicação eficaz talvez seja o mais importante. Então, quando que a gente verifica se o outro está sobrecarregado ou não? Se o outro fala que está sobrecarregado, ponto, né? Eu não consigo estar no ponto do outro, lógico, né? Eu vejo uma pilha de laudos aqui, de um, e uma pilha de laudos desse daqui, alguma coisa está acontecendo, né? Esse determinado indivíduo está com alguma dificuldade específica, tal, tudo, ele só pegou caso bucha, não sei. Então, vamos redistribuir melhor isso daqui, vamos fazer uma dinâmica melhor com isso daqui, né? O indivíduo teve que sair 5 horas e não chegou até o final do plantão, todo mundo ficou, enfim, chateado, né? Então, precisa ser comunicado isso de maneira mais objetiva, mais direta, precisa ter comunicação eficaz o tempo inteiro, né? Eu, por exemplo, no departamento de saúde mental, eu faço reuniões apenas com os residentes, apenas com os titulares, né, com os outros assistentes, e titulares e residentes, né? Então, dá trabalho, enche a paciência às vezes, né? O residente fica reclamando de porque o café não veio com açúcar, sei lá, enfim, aquelas porcarias todas lá. Algumas coisas são mais importantes, outras coisas são menos importantes. Algumas coisas são estruturais, outras coisas são conjunturais, né? Então,
para quem está ali ouvindo também, discernir o que é importante nesse sentido ou não. O que é um problema conjuntural e o que é um problema estrutural. Um problema estrutural precisa parar tudo e resolver o mais rápido possível. Uma questão conjuntural, a gente deixa um pouquinho para o lado, né? Em relação a outra pergunta, né, se essa geração, né, por exemplo, 50 a mais, vamos colocar assim, se teria uma chance menor do burnout, eu acho que são as duas coisas. Tem a questão da educação médica, que é diferente hoje, educação não médica, mas educação desde antes, né? E tem a questão o que se aumenta de resiliência com o passar do tempo, né? Então, eu estava vendo outro dia uma entrevista lá com um filósofo e etc., perguntando sobre essa coisa dos millennials, do Z e etc. Eu falo, olha, acho que os millennials estão parando de encher o saco porque agora eles têm conta para pagar. E aí eles não precisam ficar enchendo a paciência por causa do clima e sei lá o quê, jogou a garrafinha de plástico no chão e etc., né? Então, lógico, a realidade se impõe, as coisas chegam, as responsabilidades chegam e aí a gente acaba precisando direcionar melhor isso, né? Então tem as duas coisas, uma coisa geracional, uma coisa de como fomos, né, ou como essas outras gerações foram educadas, né? Então tenho colegas da, sei lá, 70, 80 anos ali, eu tenho oportunidade ainda de trabalhar com pessoas bastante experientes, o que eles tiveram de psiquiatria na faculdade eram teses de Freud. Não tinha psicofarmacologia, não tinha absolutamente nada, né? Então, a visão que esses médicos têm da psiquiatria é uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Lógico, estamos muito aquém do que gostaríamos de estar, mas é muito diferente do que foi há algum tempo, né? E dependendo da escola, né, uma coisa mais dinâmica, isso, pô, pelo amor de Deus, ninguém fica mais falando sobre essas coisas na residência de psiquiatria, né? Mas, enfim, são gerações também que, de maneira geral, como população, não foram acostumadas a procurar nem serviço de saúde. Um homem de 70 anos para procurar um urologista precisa estar muito mal, né? E não precisa ser médico. Então, é uma coisa da geração também, né? Tem as duas coisas associadas, né? Alexandre, eu só vou fazer duas perguntas em uma, que já estavam aqui no chat, e depois passo para o doutor Fernando de Mello. Para o doutor Fernando Mello. As duas perguntas foram as seguintes: se existe uma tendência maior, né? Algumas pessoas, a tendência a burnout, além daquilo que você comentou, então, homens com determinada idade ou mulheres, mas se existe Uhum. alguma tendência de algum perfil, que eu caso com uma outra pergunta, se existe algum perfil comportamental específico que tenha mais tendência a esse burnout. E se burnout tem que ser tratado com ou sem medicamento, que eu também achei Uhum. interessante, o doutor Luiz Ayrton perguntou, ou seja, você trata burnout sempre com remédio ou você não precisa, só é uma situação comportamental e de repente você pode melhorar o ambiente. E aí depois eu vou passar para o doutor Fernando. Ah, não existe um perfil típico da pessoa que vai sofrer um burnout, né? Então, a gente pode ver aquelas pessoas que se falam assim, nossa, que uma pessoa tão frágil, né? Poxa, sempre foi muito cuidada, assim, pelos pais muito próximo, etc., muito mimada, tal, tudo. Olha, essa daqui é o que vai desenvolver um burnout. E aí a gente vê um outro que você fala, não, cara, esse cara é o modelo de residente. Antes das 6h30, ele já passou visita em todos os leitos, já sabe tudo o que está acontecendo, sabe o magnésio, o potássio, o lítio, todo o resto, né? Então, não existe necessariamente um padrão específico. A gente sabe que pessoas com uma resiliência menor ou uma capacidade menor de resiliência, talvez seriam as que teriam uma dificuldade maior ou uma predisposição maior ao burnout. Agora, como que a gente identifica uma pessoa com uma capacidade menor de resiliência? Pessoas com estrutura de personalidade muito rígidas, pessoas que não conseguem aceitar desafios novos ou não conseguem aceitar uma flexibilidade, né? Então, assim, olha, tem que ser assim porque tem que ser assim, pronto, acabou, né? Então, isso de posições muito rígidas, independente do que for, é, geram mais atrito com a equipe, geram mais dificuldade para si mesmo. Outra coisa, né? Pessoas, a gente fica muito com aquela coisa do pessoa que nunca passou por nenhuma necessidade,
né? Aquela coisa, olha, sempre teve uma vida ótima, escola particular, isso, aquilo, nunca teve que pegar um ônibus, tinha motorista e etc, tal, tudo. Não necessariamente é essa pessoa que vai desenvolver um quadro de burnout, né? A gente não sabe o quanto que é possível de ampliar a resiliência individualmente, né? Então, eu já vi todos os tipos diferentes, né? Então, eu já vi, por exemplo, em compatriotas nipônicos aí, né? Que a gente fala assim, pô, o povo trabalha pra caramba, não sei o que lá, responsável, isso, aquilo, tal. Às vezes, até por causa dessa estrutura de personalidade, de assumir muita responsabilidade, é mais propenso a ter um burnout, porque se responsabiliza por mais coisas do que deveria e tem a tendência a acreditar que deve assumir essas responsabilidades, né? Então, às vezes, uma pessoa que é muito diligente talvez tenha uma possibilidade maior de ter um burnout. É, em relação ao tratamento, é possível ter um tratamento não medicamentoso? Sim, é possível. Tudo depende de quais são os sintomas ou quais são os transtornos psiquiátricos associados ou não. Então, se a gente tem, por exemplo, um transtorno depressivo maior associado a um quadro de burnout, dificilmente a gente vai ter um tratamento não medicamentoso, né? Agora, a gente tem sintomas ansiosos mais leves, uma insônia menos importante. É possível fazer um tratamento não medicamentoso? Sim, é possível fazer um tratamento não medicamentoso. Aliás, o que eu prefiro muito mais é evitar o tratamento medicamentoso, né? Isso mesmo porque a visão do paciente depois é de que eu dependo daquela medicação para ficar bem, né? Eu não estou tratando um episódio depressivo, eu não estou tratando um episódio ansioso. Eu sou depressivo, eu sou ansioso. Desde que eu tive o burnout, eu sou depressivo, eu sou ansioso. E a gente cria um ciclo vicioso de que se eu não tomo a medicação, eu não posso ficar bem, eu não posso retornar ao trabalho, né? E a ideia, na verdade, é não. Eu preciso encontrar meios de boa adaptação ou aumentar a minha resiliência para que eu possa voltar a trabalhar. Eu preciso promover mudanças dentro do meu próprio trabalho? Ótimo, sim, excelente, é o que a gente procura tentar ser o mais eficaz o possível, né? Mas, eventualmente, a gente precisa de medicação para ajudar? Sim, precisa, mas o ideal não é não precisar de medicação. Perfeito, Alexandre, doutor Fernando Melo e depois doutor Ézio, para que a gente vá indo para os finais, por favor. Boa noite, parabenizar Fabiano. Seu microfone está mudo, doutor Fernando. Voltou, agora voltou. Não? Assim, agora sim. E conversando com o doutor Eduardo Brueira, que é o chefe dos cuidados paliativos há 25 anos do MD Anderson, e chegou à conversa do burnout. O que os membros do serviço de cuidado paliativo já é um fator de risco, que estão lidando com más notícias, estão lidando com a morte, com pacientes graves, com familiares e tudo mais. E ele apresentou para a gente, não houve nenhum pedido por isso, no meio da conversa, e disse que o serviço dele, dentro do MD, é o que tem o menor índice de burnout. E creditou isso não usou o termo, estou trazendo agora da sua apresentação, creditou a cultura do bem-estar, que ele disse: se algum membro do serviço se afasta do trabalho por doença, não só essa ou qualquer outra, ele não exige o período de volta. Aquele membro retorna quando estiver bem. Então, essa cultura de confiança e bem-estar nos membros da equipe, ele atribui até o menor índice de burnout nos serviços do hospital do MD Anderson. Então, achei muito interessante, porque seria aquela equipe que potencialmente teria a maior incidência. E eu vou trazer outro comentário aqui em relação à poltrona de qualquer serviço, até de fábrica. Tem 2 hospitais em Fortaleza que, no estar médico do centro cirúrgico, que o cirurgião está reclamando quando não tem sala, tem o PlayStation 5. E a gente vê os médicos mais novos jogando videogame enquanto aguarda aquele momento. Não sei até que ponto isso aí ajuda na prevenção dessa doença tão atual. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Doutor Ézio?
Eu sei que nós estamos já em cima do nosso horário, mas não queria deixar de parabenizar tanto o Alexandre pela palestra realmente brilhante, o assunto extremamente interessante, a Solange pelos comentários extremamente pertinentes. E eu vou fazer uma pergunta, Alexandre, de curiosidade, né, de quem eu acho que eu me identifiquei muito com a questão da resiliência das gerações. Eu tenho 66 anos, acabei de fazer, né, e me identifiquei muito com essa questão porque eu fui preceptor de residência durante quase 40 anos, então eu acompanhei todas as gerações que se possa imaginar e acompanho essas pessoas, inclusive até hoje, né, que começaram comigo. E isso é absolutamente verdadeiro. Essa resiliência, eu não sei de onde é que ela vem. Se é de uma cultura, como o Solange falou, se a gente é moldado para isso, eu tenho minha dúvida em relação a essa questão. Mas o que eu queria perguntar a você é uma curiosidade. Normalmente, você como profissional, você é procurado para uma ajuda profissional em situações de burnout pelo próprio paciente, digamos assim, do burnout, ou a equipe da qual ele faz parte é que aponta para você, olha, fulano está apresentando sintomas de burnout e ele precisa de ajuda. Eu pergunto isso porque fico pensando, pelo menos na minha geração, na nossa grau de resiliência, uma certa dificuldade de reconhecer, né, em si mesmo essa situação a ponto de buscar ajuda. Não por não, eu já sou de uma geração que já conheceu a psiquiatria de uma maneira diferente, que já teve outra orientação e que acredita na especialidade de uma forma ampla e plena. Mas eu digo mais, dentro desse aspecto de resiliência, as pessoas têm dificuldade de reconhecer em si próprio esse tipo de, entre aspas, de falha, né? Porque as pessoas podem pensar que eu estou com burnout porque eu estou falhando, porque eu não sou tão forte como eu deveria ser. Então, minha curiosidade é essa. Normalmente você é procurado diretamente para ajuda profissional pelo próprio paciente de burnout, pelo próprio colega, no caso, ou é a equipe que está em volta que identifica e que faz com que ele vá buscar essa ajuda? Dentro da experiência do AC Camargo, eu ouso dizer que uma faixa etária ali dos profissionais não tem burnout, né? Porque justamente, né, não é admissível, etc., por uma questão da cultura e tal tudo, e talvez porque de fato, né, tenham muito mais resiliência do que as gerações atuais, né? Dentro dos mais novos, o que a gente vê, eles não chegam a mim, não chegam a me procurar, porque eles mesmos já procuram algum auxílio, né? Então, as gerações mais novas, não tem ninguém apontando, não tem ninguém fazendo isso, eles estão procurando, eles por eles mesmos estão procurando, né? Mesmo porque seria super desconfortável eu, eventualmente, tratar algum colega. Não que alguns colegas não tenham me procurado já, né, por questões pessoais ou por outras questões, mesmo que seja por aconselhamento, tal, tudo, falei, não quero ser atendido nem nada, eu só precisava tirar algumas dúvidas, me dá uma direção aqui, eu estou meio perdido, né? Então, já aconteceu sim, de fato, né? Já tive alguns colegas ali do hospital que me procuraram por isso, mas dessa geração mais sênior, nunca ninguém me procurou e, na verdade, o problema, talvez o inverso da moeda, são aqueles que deveriam se aposentar em algum momento, não perceberam o momento e estão começando a trazer conflito, né? Então, o contrário, na verdade, né? Aquele médico que continua trabalhando além das suas possibilidades, mas é difícil de reconhecer, de ele reconhecer isso, né? Então, não digo isso do AC Camargo, eu digo de outros colegas, né? Tem um neurologista que eu trabalho bastante, né? O ambulatório da Santa Casa que eu faço é de cognição, a gente vê muitos transtornos cognitivos, né? E a gente acaba vendo muitos médicos de
80 e tantos anos operando e etc., né? Então, por algum lado, alguns podem olhar e falar assim, olha, isso daqui é formidável, é fantástico, né? Doutora Angelita Gama, operando com 90 e tantos anos, né? Eu, particularmente, acho que é um problema de falha no plano de aposentadoria, digamos assim, né? Não que devamos todos, né, pensar, né, olha, não, enfim, eu trabalho num laboratório de neurodiagnóstico, é um negócio super esquisito, né? Eu trabalho colhendo líquor também, né? Colhendo e analisando líquor. Para um psiquiatra é super esquisito, mas, enfim, é uma história super longa. Um dos meus chefes, um dos meus superiores no laboratório, ele tem hoje 80 anos, próximo de 80 anos. Ele falou para ele mesmo, com 65 anos, com 70 anos, eu vou parar de funcionar. Não quero saber se alguém está me falando se eu estou funcionando bem ou não estou funcionando bem, né? Eu vou parar por mim mesmo, porque o próprio professor Espina França, tudo bem que ele tinha questões visuais, né? Ele usava um óculos super, um grau super alto de miopia. Ele mesmo falou, com 60 anos eu não funciono mais. O meu chefe, com 65 anos, não funciona mais, né? Eu acho que eu vou continuar fazendo isso durante um bom tempo, não sei quanto, mas eu já tenho em vista que não posso continuar fazendo isso até os 80, né? E aí acontece o contrário, essa resiliência, ou talvez esse aspecto, né, acaba se tornando danoso, né? Eu continuo podendo e não tenho fim, né? Então tem o inverso da moeda também, né? Então, quantos pacientes médicos que eu tive que não voltaram para a segunda consulta, né? Aliás, o pior paciente para tratar é o médico, né? Então, por das coisas mais cabeludas, né? Eu já tive paciente neurologista que usava cocaína para pegar o plantão. Pelo amor de Deus, né? Eu fiquei naquela coisa de quase fazer um negócio no CREMESP, etc., né? Então, a resiliência tem os dois lados, né? Eu acho que tem um ponto ali ótimo. A gente está num ponto aqui, talvez, que as gerações estejam muito sensíveis, né? Então as coisas são muito intensas, as coisas são muito, tudo acaba ofendendo muito. Qualquer palavra ofende, a gente precisa ficar se resguardando. As piadas que eu fazia em aulas, hoje eu não posso fazer, né? Então, no máximo, eu faço uma piada ou outra de japonês, porque pelo menos eu sou japonês, eu não estou acusando nenhum grupo. Mas mesmo assim, né, é super delicado, né? Então, a gente precisa escolher muito bem as palavras, né? Então, o contato, eventualmente, com algumas populações demanda uma atenção extra ainda, né? Então, aqui, obviamente, estou falando com uma população bastante seleta, né? Então, existe uma liberdade para falar algumas coisas que não teria em alguns outros momentos, em outros ambientes, né? Alexandre, muito obrigada pela sua apresentação, obrigada, Solange, pelos comentários. Eu achei esse tema de extrema importância, eu aprendo muito com os mais jovens, eu gosto muito de algumas coisas que eu realmente, assim, eu vejo os dois lados, acho que eu estou bem no meio aí dessas duas gerações, e eu aprendo com ambas. Então, acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, e eu deixei aqui no chat para vocês um filme que é maravilhoso, que fala muito sobre essa questão do excesso de trabalho, levando a dificuldades ou a questões de saúde mental, que é maravilhoso, um filme italiano chamado Já é Hora. Assistam, vocês não vão se arrepender, tá bem? Porque a nossa vida é muito mais importante do que só o nosso trabalho. O nosso trabalho faz parte da nossa vida. Então, um beijo para todos, muito obrigada pela presença e até a nossa próxima reunião. Alexandre, Solange, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Boa noite e até a próxima. Semana que